Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui no canal do YouTube do Luiz Monteiro de Barros, no programa Nas Redes da Caridade. Hoje nós falaremos sobre um assunto bastante interessante e muito importante para todos nós, que é sobre vícios. E à luz da doutrina espírita, onde nós, junto com o Dr. Nilson, abordaremos esse assunto nesses primeiros 30 minutos. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência e nós vamos então iniciar esse nosso programa falando sobre esse assunto, mostrando a todos nós, eu pedindo ao Dr. Nilson, como nós podemos entender esta questão, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E o vício, ele às vezes começa de uma forma tão simples, às vezes que a gente nem imagina, de uma forma tão sutil que a pessoa faz alguma coisa e passa repetindo que essa coisa vai trazer malefício para essa pessoa, não traz benefícios. Por isso que é um vício, onde traz malefício. E posteriormente nós podemos abordar essa repetição de atos, de atitudes, aonde nós que irão prejudicar a pessoa, nós entendemos que através da reencarnação nós poderemos então compreender muitos vícios que a pessoa já carrega consigo. Como a própria ciência hoje diz que o alcoolismo, ele está muito relacionado, ou então está impresso no código genético, onde parece que está lá impressionado nas suas impressões digitais do código genético, que essa pessoa nasce com uma tendência a esse determinado vício. Então eu gostaria que o Dr. Nilson pudesse iniciar esse assunto conosco, abordando principalmente na ótica espírita. Gostaríamos também de pedir a ele, como médico, que falasse um pouco sobre a questão fisiológica dessa repetição de erros, onde torna-se dependente o organismo de uma substância, de um comportamento e assim por diante. Então, Dr. Nilson, bom dia, as suas considerações iniciais. Bom dia mais uma vez. Sinto honrado de estar participando aqui do programa que o Caetano dirige. Eu já até falei para o Caetano, você agora vai abrir espaço para outros companheiros, porque o programa é teu. Aí ele disse, então tá bom. Por insistência ele disse que hoje mesmo ia abrir ainda para o Wilson. Vamos ver se ele vai mesmo. O vício, na visão espírita, ele tem o que chama de predisposição, é que está impregnado no perispírito dele as informações. Tem 10 a 15% de pessoas que fuma, que bebe, que usa droga, que na hora que experimentar ele vai ficar viciado, porque ele já tem a predisposição marcada. Quem não tem a predisposição marcada vai precisar repetir várias vezes para ficar viciado, mas quem já tem, ele pega imediatamente. Então quem fala na genética é porque ele coloca a genética como último ponto, mas por trás da genética está o espírito que faz a coordenação. Então quando ele fica viciado, então é um problema muito sério. Eu lembro, por exemplo, o vício do fumo, que é um vício comum. O Freud, que é um mestre da parte do psiquismo, ele era viciado em fumar charuto. Ele pegou um câncer de boca pelo charuto, operou 19 vezes. O cachorro dele fugia dele por causa do cheiro que o tomou provocava. E ele era um mestre de psiquismo e viciado nisso. Eu tinha aqui um grande empresário aqui em Santos, que ele fez uma operação tracostomia, fez aquele buraquinho que faz na garganta, tracostomia, por causa também de câncer, do cigarro. E ele fumava com aquele canudinho.
Tem várias pessoas. Quando fica viciado, é um problema. O alcoólatra, nós sabemos o que é que está acontecendo. As drogas, você pega, por exemplo, o crack, eles mesmo falam, 1, 2, 3 virou freguês. É a frase que a turma do crack usa. 1, 2, 3 virou freguês. Olha que coisa terrível. E talvez que vale a pena daqui a pouco a gente conversar, sobre a maconha, porque tem um bocado de intelectuais defendendo a maconha como uma coisa boa. O Samuel Hahnemann, há 200 e tantos anos atrás, já estudou tudo que a cannabis sativa, a cannabis índica provoca, e tem uma quantidade de sintomatologia imensa que foi visto antes dessa turma, porque há 200 e tantos anos atrás. Certo. O vício é um problema muito grande. Agora, o vício tem conexão espiritual que abre um leque de entendimento muito maior. Você pega um alcoólatra, ele vai no bar, que ele é viciado, ele bota a cachaçinha dele e diz, a primeira eu vou dar para o santo, joga um pouquinho para o santo. Ele nem sabe o que ele está dizendo, mas ele está dizendo uma realidade. O jeito fuma, às vezes o cigarro está aceso aqui no cinzeiro, ele acende outra, ele não sabe que ele é piteira viva de muita gente lá do outro lado. O cara levanta de hora em hora à noite para fumar. Olha que coisa terrível. Então o senhor falou uma coisa interessante aí. Falou que existe então uma relação dos espíritos com a gente nessa questão do vício, assim, então, por exemplo, eu estou bebendo, pode haver espíritos bebendo comigo, o senhor vem daquele... O sujeito é viciado no álcool, quando é viciado, ele desencarna, ele continua querendo álcool. Se ele for fazer um tratamento, eu tenho um amigo meu que era médico aqui, e ele ficou viciado no álcool. Ele foi visto, primeiro lá na Federação Espírita do Goiás, ele sendo tratado, andando de cadeira de rodas, e depois ele dá uma comunicação quando melhorou, que ele ficou 7 anos em tratamento para se libertar do vício. E ele era espírita, ele passou isso. E ele se apresentava lá na cadeira de rodas. Então o camarada é viciado, ele procura alguém que bebe. Então nesses barzinhos aí tem muita gente que bebe. Você vê a quantidade de pessoas que acorda de manhã, o primeiro café dele é bebida. Ele vai para o bar beber. Então um camarada desse, ele aproxima de quem bebe, para ele receber as emanações do álcool. Ele precisa das emanações ali do álcool. É como o viciado do cigarro precisa, como o viciado de drogas. E é interessante que o Allan Kardec, ele coloca que, porque é uma força, quando você está sem o corpo, é só espírito, então você é um ser magnético, né? E ele fala que é uma força irresistível. Essa força irresistível, você não tem controle sobre ela. Então você precisa beber. Naturalmente, como você precisa beber, você se liga com quem está bebendo. É uma coisa instantânea e automática. E como é magnético, então é muito difícil você se afastar dessa situação. Por isso que, para você combater os vícios, a melhor forma é na matéria. Porque a matéria, ela é um impeditivo, ela te facilita. Porque nós temos a dependência química que a matéria necessita. Mas quando você se encontra no mundo espiritual, ele é uma força irresistível e fica muito mais difícil você contornar essa situação. Por isso que a encarnação, você estar vivo nessa matéria, é muito bom. Porque você tem chances de treinar melhor isso, porque a matéria te impede de você ser impulsionado. Por exemplo, eu quero beber. Eu vou ter que ter dinheiro, ou vou ter que pedir dinheiro para alguém, eu vou ter que ir em um bar. Eu tenho uma série de dificuldades ou obstáculos para chegar até a bebida. Eu queria contar um caso, posso contar? Pode. Teve uma reunião mediúnica e onde eu conversei com um espírito chamado Maurício. E o Maurício, enquanto estava encarnado, ele vivia ali na região do mercado onde nós estamos. E o Maurício veio com uma certa revolta, porque ele morreu, né? Ele desencarnou com um tiro, ele foi morto, ele fazia tráfico de drogas, e ele se encontrava agora no mundo espiritual, se vingando de tudo aquilo que ele não pôde fazer aquilo. Porque apesar dele viver nessa condição
traficando e tudo, ele não frequentava as baladas que ele queria frequentar. Ele queria frequentar a balada e ele não frequentava por dificuldade, às vezes parece engraçado, até financeira. Não tinha 60, 70 reais para entrar numa balada. Bom, e aí eu deixei ele falar, falei, mas como é que funciona isso, Maurício? Aí ele falou, é muito simples. Uma balada é assim, é uma caixa preta, escura, né? Som alto, pouca iluminação, bebida à vontade, droga. E agora eu faço o que eu não fazia antes, que eu não tinha chance. Eu fico aliciando as meninas para sensualidade, para sexualidade, os rapazes para brigas. Eu fico fazendo toda essa provocação, esse meio aí, para provocar essa discórdia. Porque lá no passado, na última encarnação, ele não tinha esse acesso, ele não teve essa oportunidade da cultura ou de estar num outro tipo de sociedade. E agora ele, de uma forma, ele queria descontar isso. Então eu deixei ele falar, e aí eu comecei a abordar ele, falar sobre as consequências de tudo isso que ele vinha provocando com os jovens. E depois de conversarmos algum tempo, ele permaneceu na instituição, e hoje ele vai para as baladas, mas ele vai com uma forma diferente, para poder combater tudo aquilo que ele estava empenhado em fazer. Então, para auxiliar aqueles, para evitar briga, discussão, para evitar beber muito. Então, a balada ali, aquela, não são críticas, mas são observações. Você pode ir na balada, mas tome cuidado, porque você sabe que num local desse, você não vai encontrar espíritos superiores ali. Poderão espíritos ali envolvidos para ajudar as pessoas, mas, na maior parte das vezes, estamos ali por uma diversão superficial, e onde a gente vai descarregar aí nos nossos vícios, paixões que a gente carrega. Então, o Maurício hoje é um colaborador da gente lá na instituição, e que ele relatou esse problema. Quer dizer, então quando você desencarna, quando você morre, para quem, as coisas acontecem da mesma forma que estava acontecendo aqui. Se você tinha um vício de cheirar uma cocaína, você vai estar cheirando cocaína, não tenha dúvida. Você vai estar alimentando outras pessoas que estão com esse tipo de vício. E se você tem hábitos bons, você vai ser impulsionado para locais com pessoas que têm hábitos bons, atitudes dignificantes e assim por diante, né? Eu gostaria de chamar a atenção para aqui agora, para o mundo espiritual aqui encarnado. Por exemplo, às vezes, as propagandas que tinha de cigarro, antigamente, a mulher, fume com charme, tinha charme, fume charme, olha que propaganda doida. Tinha até pessoas que defendiam o cigarro, mostrava aqueles artistas bonitos, aquelas pessoas bonitas, não mostrava a desgraceira que o cigarro causa em todos os órgãos do corpo. Mas você pega a bebida, vai ter que fazer hoje com a bebida o que se fazia com o cigarro, porque a bebida, ela é responsável por um número grande de acidentes, de morte, boletim de ocorrência, de prisão, de violência sexual, de doenças, de desagregamento familiar, é a bebida. E o governo ainda ajuda essas fábricas de bebida. E o sujeito mostra a bebida como uma coisa boa, e depois a propaganda vem depois, beba com moderação. Ora, insiste para o sujeito beber e depois bota beba com moderação. Então eu gostaria de chamar a atenção dos pais espíritas. Às vezes você vai a uma festa de batizado de criança, já tem bebida. Todas as festas têm bebida. Os pais estão ensinando as crianças a beberem. Tem bar na sua casa. Fazer uma reunião do Evangelho no lar não faz, mas bar, toda reunião tem bebida. As pessoas se reúnem para bebida. Eu não vejo nada demais, você tomar um copo de vinho como alimento, não tem problema nenhum. Quem tem tendências, esse não pode beber mesmo, porque vai ter tendências para viciar. Agora, como eu critico a bebida, eu nunca fui de beber, bebi uma vez ou outra um copinho de cerveja, mas como eu critico, hoje eu não bebo. Eu não bebo mesmo, eu entro nos lugares e não bebo. Não bebo porque se eu faço crítica à bebida, por que é que eu vou beber? Então, normalmente eu digo aos pais assim, tenha cuidado de você estar dando um exemplo de bebida para os seus filhos, pequenos sobretudo. Então, precisa ter cuidado nisto. Então, às vezes,
O próprio comerciante, ele às vezes pensa que não. Por exemplo, o sujeito é dono de uma fábrica de cigarros, ele pensa que ele está desligado do problema. O sujeito pensa que uma região que produz fumo, como tem Arapiraca lá em Alagoas, mas tem também no Rio Grande do Sul, tem na Bahia regiões, ele pensa que todos que estão ligados ali também não é um dos responsáveis da sequência. Às vezes eu digo para o dono de padaria, eu digo, olha, você, por que vende cigarro? Ah, não sabe que prejudica? Prejudica porque você vende. Ah, porque... Não, você poderia não vender. Mas o camarada precisa começar a tomar essas alternativas assim nossa, porque senão nós também estamos incentivando, estamos participando desse caminho. A gente só reúne, toda festa tem que ter bebida, as autoridades ali reunidas, tudo bebendo. Você, a não ser nos países muçulmanos por leis que é proibido, certo, a maioria reúne é bebida, bebida, bebida. É preciso refletir, não que estamos condenando a bebida, mas é preciso refletir, porque a bebida vai ter que fazer com a bebida o mesmo que estão fazendo com o cigarro atualmente. E agora, nós estamos vendo pessoas que é contra o cigarro e a favor da legalização da maconha. É muito doido, você diz, você quer acabar um vício e botar o outro no lugar. Só que o outro é pior, ele está pensando que é melhor, é pior. Então você vê várias pessoas fazendo campanhas para isso, autoridades, pessoas intelectuais defendendo, já, espírito superior não tem vício. Não, e também falando desse lance da maconha, porque no começo estava falando assim, você usa com redução de danos, mas agora já surgiram novas pesquisas que ela acabou causando essa tal de redução de danos. O que é isso? O cara é viciado no crack, numa heroína, vamos dar maconha, que a maconha vai diminuir o dano, né? E assim tira aquela intensidade do vício dele. E na realidade eu vi umas pesquisas agora que não acontece isso não. Assim, a gente sempre tenta se enganar. E só estou falando nós, eu, todo mundo. A gente tenta sempre se enganar com alguma coisa. Não, isso não faz mal, isso não tem problema. Mas na realidade a gente sabe. Está na nossa consciência, a gente sabe o que é certo, o que é errado, todo mundo sabe. Então, o que o Zé Nilson falou é muito interessante, porque a gente precisa tomar essa postura diferente. Nós estamos aqui falando de vícios que são vícios que todo mundo é fácil enxergar, né? Mas e os vícios que a gente não esconde aí, né? Estão na nossa intimidade, né? E que às vezes a gente vai carregando isso aí, um vício de comportamento, às vezes da mentira, e tantos outros vícios aí na área da psicologia, né? Onde a gente tenta ludibriar a si mesmo para poder dizer que isso não há problemas, né? Mas, como o Dr. Nilson falou, essa questão da bebida, é interessante. Você pode reparar um comercial de televisão. Um comercial de televisão que vai falar sobre bebida, é lógico que ele vai botar aquela cerveja gelada, praia, sol, mulheres bonitas, homens bonitos, todo mundo divertido, alegre. Ele não vai colocar um A, onde as pessoas vão contar os seus problemas. Ele não vai colocar o cara, a moça alcoolizada, caída no chão, ou então o cara batendo na mulher, que destruiu o lar, a família, isso durante anos a fio. Porque isso não é uma boa propaganda. Então a gente tem que usar um pouco mais a nossa inteligência para poder ver que existe todo um meio sedutor para nos levar, impulsionar a tomar essas atitudes. Seja inteligente, como o Dr. Nilson falou. Não tem nenhum problema, mas tem cuidado que tem pessoas que têm muitos problemas. Tem muitos problemas. E é uma coisa interessante, eu acho que é mais no Brasil que acontece isso. Se o cara não tiver com uma latinha de cerveja na mão, ele não é da sociedade, da turma, ou com um copo. Parece que você chega numa festa, para você ficar integrado, você tem que estar com alguma coisa na mão. Tem que estar. Isso é notório, né? Então, o que a gente tem que entender? Existe todo um problema pessoal que eu carrego, mas existe todo um problema espiritual que me assedia e que me impulsiona a determinadas atitudes que vão me prejudicar. Então, o
que o doutor Nilson, eu queria que o senhor falasse isso, essa questão também, porque as pessoas acham que a espiritualidade, o espírito não influencia, o cara desencarna e ele, parece que os vícios sumiram. O sujeito, por isso que eu digo, por exemplo, o sujeito produz fumo, é uma fazenda produtora de fumo. Quando ele sabe o prejuízo, ele pode resolver plantar outra coisa em vez do fumo. Ele pode fazer. Se ele é distribuidor de bebidas, ele pode ser distribuidor de outra coisa. Ele tem que começar a resolver o problema dele, partir dele. Porque existe. Agora, a menina está perguntando aqui, sobre a parte medicinal. Isso. A medicinal da maconha. É muito interessante a campanha que faz medicinal da maconha. Na homeopatia, eu estou dizendo que o Hahnemann, 200 e tantos anos, já aprendeu. Tem um remédio espetacular com cannabis sativa, canari, que nós não podemos receitar porque é proibido. Olha que interessante, porque a homeopatia só dá energia do problema. Agora, do jeito que eles fazem a campanha da maconha, na realidade por trás tem lobby para querer legalizar. Porque a maconha... Por que eles não fazem o lobby com estricnina? Tem remédio feito com estricnina. Por que eles não fazem lobby com remédio feito de veneno de cobra? Tem remédio feito de veneno de cobra. Eles apenas estão fazendo da maconha para legalizar a maconha. Tudo que é veneno se faz remédio. Então não tem necessidade disso. Isso daí tem uma coisa por trás. Uma sutileza. Por trás, né? Porque os grandes traficantes não querem a legalização das drogas. Por que eles querem? Porque... ele vai ter, não é ele que vai vender, tem um testa de ferro que bota a loja lá, que vai vender. A fiscalização só chega até esse dono da loja. Ou ele, por sonegação, imposto, ou fechar a loja dele. Não vai chegar até o cabeça. Hoje a investigação pode chegar até o cabeça. Então, para o traficante, é bom que legalize. Porque legalizando ele vai pegar, só vai chegar até aqui. Então, para ele está bom. Então, quem mais faz campanhas para legalizar são os grandes traficantes, inclusive banca. Por passeatas, por grandes movimentos. Agora, essa campanha da maconha, faz campanha do veneno aí da cascavel, que dá um remédio tranquilo. Agora ele só faz dessa de propósito, tem um lobby e as pessoas não percebem por trás o jogo que está. E alguns vão como massa de manobra e vai usando aquilo. Mas o canabidiol que o pessoal tem usado. Serve, mas qualquer veneno serve. Então a maconha poderia ela ser medicinal sem precisar essa confusão. Porque ela pode ser medicinal como todas essas drogas prejudiciais são. Cadê que faz confusão com veneno de escorpião? Não tem problema. Certo. Porque todas são usadas. Então a maconha também podia ser usada. Mas na parte medicinal, por exemplo, na homeopatia, um pouquinho assim, de nada assim, dá para fazer milhões de vidros. Isso não tem problema nenhum, isso dá para ter controle. Nos próprios laboratórios que trabalham com isso, dá para você ter controle. Como tem controle do veneno, se você quiser veneno de cobra, tem aí o Instituto Butantan, tem vários institutos para você. O controle é feito ali que é o controle. Mas então para uso medicinal, que você está falando? Existe, todas essas drogas podem servir para uso medicinal, mas não do jeito que eles estão fazendo, porque por trás tem outro. Isso era para ser feito normal, sem problema nenhum. Sem tanto alarde, né? Sem problema nenhum. Muito pelo contrário, retiraram e agora estão fazendo esse lobby. Então, mas é para, como o senhor falou assim, né? Por trás dessa situação toda, tem interesses muito maiores aí na questão do uso, né? Da agora serve para isso que eu disse para os donos, por exemplo, o cara é distribuidor de bebidas. Na hora que ele toma consciência do que a bebida faz, você pode ser distribuidor de outra coisa, de outros tipos de alimentos. E você ganhar dinheiro do mesmo jeito, sem precisar vender. Eu posso dar um exemplo? Dê um exemplo. Esse exemplo é bom. Eu sei que você quer dar. Meu bisavô. O seu bisavô, um exemplo muito saudável. Meu bisavô, ele quando veio para cá, é um homem muito rico. E ele tinha na região ali de Itobi, Casa Branca, São José do Rio Pardo, ele tinha uma fábrica de fumo. E um dos empreendimentos dele. E aí, quando ele se tornou espírita, porque ele era católico, muito devoto de Santa Filomena, e porque minha bisavó teve um processo obsessivo, e naquela época era tido como louco, né?
E aí meu avô, ele pegou, me levou para tudo quanto é médico aí no estado de São Paulo. E aí um dia um médico falou assim, olha, você vai só encontrar a solução para o caso da sua esposa lá em Santos. E ele veio aqui no Benedito Júnior, no Anjo da Guarda. Provavelmente deve ter conversado com o Benedito Júnior, porque é 1890, 1900 e pouquinho. E aí minha bisavó ficou curada aqui. Quando ela ficou curada, aí ele falou assim, ele tinha feito uma promessa, como ele era muito católico, ele falou, se minha mulher ficar boa aqui, eu vou na Itália, mando trazer uma santa do tamanho dela. A sorte que minha avó era baixinha, né, minha bisavó, então, aí ele mandou trazer a santa, e na sua ingenuidade, ou sem maldade alguma, ele doou para a igreja. E a santa ficou lá na igreja. Mas aí ele percebeu a necessidade de fazer com outras pessoas o que fizeram com a esposa dele. Então ele criou lá ele comprou uma quadra de 100 metros por 100 e foi lá e fundou um local onde pudesse receber essas pessoas, né? Aí começou um centro espírita lá, montou 25 quartos para atender as pessoas, porque naquela época vinha de charrete, a cavalo, vinha o marido, o filho, aí hospedava todo mundo, ele era muito rico, e aí ele deixava todo mundo lá. E fazia o tratamento na sessão, a desobsessão, passe, água fluida. E quando ele tomou essa consciência, ele falou o seguinte, ele fechou a fábrica de cigarro dele, de fumo. Mandou todo mundo embora, indenizou e fechou. E fechou. E nessa época, lógico, você se dizer espírita nessa época, você é meio doido. Meus parentes contam que, a Arvênia conta, que as pessoas pegaram a santa e jogaram no meio da rua. Aí depois eles faziam, naquela época, usavam muito urinol, né? Eles faziam os dejetos dele e levavam lá na porta da loja dele e jogavam tudo, xixi, as fezes, tudo na calçada, na porta. Uma forma de protestar, né? Mas uma coisa bonita do teu avô, né? Foi que ele não vendeu a fábrica, ele fechou. Fechou. Porque se ele vendesse a fábrica, ele transferiu o problema. É uma coisa, você vê como a posição radical dele, mas radical sábia, porque ele está ligado também com as pessoas que ligaram. Isso a gente pensa que não está ligado. Isso aí, o exemplo do teu bisavô, como é o nome dele? Caetano. Caetano, né? Era Caetano o nome dele? Caetano de Santos. Você imagine o exemplo dele, muito bom. Muito bom. E é interessante. Porque esse aí vai virar um caso meu qualquer dia aí, porque esse é bom. E é interessante quando eu resolvi também, porque a gente jovem, tudo bebe. E aí um dia eu já tinha 2 filhos, estava com uns 29 anos, e aí eu percebi o problema do álcool. E aí eu pedi lá para minha esposa, peguei todas as garrafas, peguei as 2 crianças e fui no vaso sanitário e joguei tudo lá, mostrando para eles. Perguntaram, por que você não vende tanta coisa cara? Eu falei, porque senão eu vou transferir, o que não faz bem para mim não faz bem para o outro. E essa coisa marca as crianças. Foi muito bom. O Caetano não está atrapalhando. As pessoas, quando eu vou em algum lugar que ele diz, você não bebe, eu não vou provocar, não tiro uma de moralismo, que também não tem sentido. Então eu também não digo, não bebo porque eu estou tomando homeopatia, nem justifico para não criar um mal-estar. Mas na realidade a gente tem que ir nessa direção, como você fez. A gente, assim, ninguém aqui vai virar santinho. A ideia, ninguém vai virar santo, ou o cara é melhor que o outro porque não bebe. Não é isso, né? Mas o cara é melhor que o outro porque ele está se defendendo, ele está se valorizando, ele está protegendo o seu fígado, o seu corpo, o seu fígado. Então, assim, a gente precisa pensar um pouco em si mesmo. Porque às vezes a gente perde muito tempo. Um dia desse eu estava vendo uma pesquisa, quanto tempo a gente perde. Às vezes o cara fica numa mesa de bar, às vezes quantas horas, e multiplica isso às vezes 30, 40 anos. É um tempo assim imenso. Quantos litros ou quantos cigarros você fumou durante uma vida toda. Assim, é um dinheiro imenso, é um tempo imenso. E às vezes você está deixando de ter esse tempo
com vício e vai ter de estar deixando de ter com lazer, olha, com a sua família, né? Um bocado, deixa eu dizer, mostrar. Se a pessoa entrar na internet, vai ver uma pesquisa feita na Fundação Getúlio Vargas, que é um dos grandes estabelecimentos de ensino do Brasil. Para vícios, só 1% dos jovens não tinha nenhum vício. 1%. Quando isso? Na Fundação Getúlio Vargas. Tem pouco tempo essa pesquisa, vai entrar lá, sobre vício. Então, a maioria tinha vício da bebida, da maconha era 64%, outros de cocaína, outros de drogas até piores. Só 1% que não tinha uso nenhum de nenhum tipo nem de álcool, nem de bebida, só 1%. De um jovem, imagine isso aí, a influência que isso é. Os jovens atualmente bebem muito. Isso vai desenvolver um número grande de alcoólatras, porque quem tem tendências vai ficar viciados. Então é preciso refletir sobre isto. É muito importante. Nós vamos entrar no comercial agora, Lindmar? Vamos? Então, pessoal, bom, fica a dica aí, o Dr. Nilson agora ele vai dar o espaço dele. Vem o Wilson Trindade, nosso amigo, trabalha lá com a gente lá no Luiz Monteiro. E fica a dica agora para você se cuidar, se valorizar, se preservar mais, porque você só tem a ganhar com isso. Bom, agora nós vamos passar um vídeo de um patrocinador nosso e fica a dica aí para você que pretende morar em Santos, pretende estar morando aí de frente à praia, fica aí a Luxor Empreendimentos Imobiliários aí, vai fazer a sua propaganda e a gente agradece profundamente aí esse nosso patrocinador. Residencial Manaíra, em Baçaí. Área de lazer completa com piscina aquecida, piscina infantil, sauna, salão de jogos, salão de festas com cozinha gourmet, sala fitness, deck molhado e amplos terraços para apreciar a vista da praia. Residencial Manaíra, em Baçaí. Todos os elevadores sociais com senha. Prédio com gerador de emergência, medição de água e gás individualizados, totalmente de frente para o mar. Serviço de guarita 24 horas. Vagas na garagem demarcadas e escrituradas. Todas as unidades com água aquecida a gás e cômodos com pré-instalação para ar-condicionado split. Realize o seu sonho de morar em frente ao mar, em Santos. Lindos apartamentos a partir de apenas 495 mil. Residencial Manaíra, em Baçaí. O privilégio de morar bem ao seu alcance. Plantão de vendas no local. Avenida Presidente Wilson, 134, no José Menino, em Santos. Olá, pessoal, estamos de volta. Agora eu estava até brincando aqui fora do ar que o Dr. Nilson saiu e eu nem pedi ele para se despedir, mas ele deixou um abraço a todos vocês, agradecer o carinho de todos vocês, tá bom? Na próxima vez eu vou ser um pouco mais educado e vou permitir isso aí, que a gente na confusão acabei comendo bola. Pessoal, agora nós estamos aqui com o Wilson Trindade. Ele é graduando em medicina veterinária e aí fundou um núcleo de estudantes nessa área. E ele que a gente sempre fala todos os domingos, 9 horas da manhã, o Wilson. E o Wilson está hoje aqui. Eu até gostaria, viu, Wilson, você vai se apresentar, eu gostaria que você falasse do dia de amanhã e também, assim, com os animais, o que ele poderia mostrar para a gente, se tem alguma pesquisa, alguma coisa que possa exemplificar para nós em relação aos animais, a questão de condicionamento. Wilson, seja bem-vindo. Bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade por estar aqui. E fica o convite todos os domingos pela manhã lá no Luiz Monteiro. A gente está desenvolvendo um trabalho
do Evangelho dos Animais, e é um trabalho bem bacana, onde gatos, cachorros, tartaruga, roedores comparecem com seus tutores para tomar um passe, para se harmonizar. E o bem bacana é que através dos animaizinhos, muitas pessoas que não tinham o hábito de frequentar o centro espírita acabam frequentando. Então existem relatos de mulheres que chegam para nós e falam: olha, há 10 anos que eu convido meu marido, mas ele tem o hábito, o vício de toda manhã e ver o jogo de futebol do Jabaquara, da Portuguesa, e não queria vir ao centro. E por causa do nosso animalzinho, agora ele passou como um hábito, um vício bom a frequentar o centro no domingo de manhã por causa dos animais. Então, bem bacana, né? E falando dos animais, existe um médico russo, Pavlov, que há mais de 120 anos atrás fez um experimento que toda vez que ele servia o alimento para os animais, ele tocava uma sineta. E ele criou um condicionamento nos animais, que toda vez que ele balançava essa sineta depois, o animal já salivava, independente dele colocar o prato de comida. O que isso quer dizer? Que todos os nossos comportamentos, eles podem ser treinados. Eles já vêm conosco, né? Eles podem ser, com o tempo, eles vão sendo condicionados. Isso acontece com a gente. Se a gente for lembrar, na década de 70, o filme Tubarão, quando tocava aquela musiquinha, nós não precisávamos ver o tubarão, simplesmente com o som da música lá do Spielberg, o nosso coração já disparava porque a gente era condicionado a alguma coisa. E quando a gente fala de vício de alimentação, é isso também. Por que a gente hoje come carne? Por que a gente tem um hábito alimentar? Porque a nossa família tem aquele hábito. Então, família de italiano tem o hábito de comer massas, família de português tem aqueles doces portugueses, família de nordestino gosta de uma bela buchada, e assim vai. São hábitos que nós vamos criando e a gente traz aquilo conosco enraizado. Fica condicionado a sempre estar fazendo exatamente isso. Exatamente. Aí cabe a nós ver quais são esses hábitos, quais são esses vícios bons que a gente já traz conosco, de modificá-los. É a força da gente para fazer essa transformação, né? Então, essa é a pesquisa do Pavlov, né? Exatamente. Ele quis mostrar para a gente aí, porque nós somos condicionados. Como nós falamos no bloco anterior, todos os vícios, você fica condicionado à repetição. E lógico que, como ele mexe com a sua química, né? O teu organismo pede. Mas psicologicamente, você tem uma necessidade de voltar a sentir aquilo que aquela química provocou em você. E logo que acaba essa sensação, você tem vontade novamente de sentir esse prazer. Isso vale para tudo, né? Vale para sexo? Vale para sexo. Se você ficar condicionado à questão do sexo de uma forma ininterrupta, né? Diariamente e assim por diante, você está condicionado a essa situação. Chega uma hora que você, psicologicamente, não tem como mais não realizar a questão do sexo. Porque você ficou condicionado a essa situação, né? E então, Wilson, dentro assim dos animais, o Wilson está iniciando nessa área, né, Wilson? Uhum. Então vai pegar bastante experiência, mas assim, as pessoas que vão lá na instituição, em relação ao animal, que parece que um animal tem uma relação com o dono, assim, até de comportamento, o dono que é mais agitado, o animalzinho é mais agitado. Isso procede assim? Ou não? Procede, sim. Mas o grande, vou falar, up que eu acho que o animal traz para a vida do seu tutor é ajudar-nos a desenvolver virtudes que às vezes estão adormecidas em nós. Às vezes nós trazemos vícios que já estão tão enraizados em nós e que nós temos essa repetição diária, mas que na convivência com os animais a gente consegue desenvolvê-los, consegue vencer esses vícios e desenvolver virtudes. Por exemplo, o animal nos ensina a amar, o animal nos ensina a perdoar, o animal nos traz uma convivência mais harmoniosa. Se a gente lembrar daquele exemplo há pouco tempo, daquele cãozinho Chico que viralizou na internet, que ele destruiu o quarto daquela moça lá, ela fez até um vídeo bacaninha, mas eu imagino o desespero dela quando chegou em casa e viu o quarto dela destruído.
Com certeza ela brigou, ela gritou, pôs o cachorro para o quintal, ficou brava com ele. Mas na primeira oportunidade que o Chico teve, com certeza ele pulou no colo dela, lambeu, agarrou, abraçou, abanou o rabinho. Por quê? Porque os animais não guardam rancor, não têm raiva, diferentemente de nós. E aí a gente poderia entrar um pouco agora nos vícios morais que a gente traz, o orgulho, a maledicência, a vaidade, né? Que eu acho que são também vícios que a gente traz muito forte dentro de nós. É interessante, assim, a doutrina espírita, né? O Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele fala exatamente isso, que esse conhecimento que nós estamos recebendo, essas informações do mundo espiritual, os espíritos vêm nos ajudar a combater esses vícios nossos, né? Ele fala muito de dois vícios, que é o orgulho e o egoísmo nosso, porque é como se fosse o pai do restante, né? Então o orgulho, que é o contrário da humildade, né? Ele é um problema que nós carregamos. E a gente alimentando esse vício aí, o orgulho nosso, nós vamos desenvolver uma série de vícios comportamentais, né? Então temos uma tendência a ser mais egoístas, temos uma tendência a ser mais prepotentes, temos uma tendência a ser mais arrogantes. Nós vamos despertar coisas que não faz bem para o organismo da gente e nem para o nosso psiquismo. Não faz bem. A gente não vê nenhuma pessoa orgulhosa satisfeita, bem, em paz, tranquila. Mas eu nunca vi uma pessoa humilde insatisfeita, sem paz. É só você pegar os personagens aí da nossa história, as pessoas mais humildes, mais simples. Como é que ela vive? Precisa de pouca coisa. Não precisa de quase nada. As expectativas delas ali são pequenas, somente o bem-estar, a paz interior. Então parece que esses vícios, esses sentimentos que a gente acaba desenvolvendo, que o orgulho, ele traz problemas sérios para a gente. É difícil você viver sendo orgulhoso, é difícil. Sendo rancoroso, vaidoso, é muito difícil. Imagine a vaidade, que todos nós temos vaidade. Mas imagine, você tem que apresentar sempre bem isso e aquilo, né? A gente sempre está mostrando uma faceta aqui, às vezes a gente vai perdendo essa faceta. E a vaidade, a gente alimentando esse... Então, Wilson, eu queria que você falasse um pouco desses vícios morais que atrapalha tanto a nossa vida aí, né? Existe um texto de Emmanuel no livro Fonte Viva, intitulado Do Berço ao Túmulo, e ele fala da importância de nós conseguirmos realmente passar por cima desses vícios que a gente já traz enraizado dentro de nós, porque conforme nos fala o Espiritismo, né, a doutrina espírita, todas as nossas encarnações, elas estão interligadas, né? Então, às vezes eu trago na minha matriz percepções e vontades que às vezes eu não sei porquê, da onde vem, mas é porque tudo está ligado. E ele fala que o essencial é invisível aos olhos. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira querendo construir e armazenar para nós bens que, quando a gente desencarnar, deixar essa vida aqui, que a gente sabe que é transitória, vão ter que ficar para trás. Então a gente trabalha uma vida inteira para juntar bens materiais. Não que os bens materiais não sejam importantes, porque são, que nós estamos encarnados e necessitamos pagar nossas contas. Mas a gente às vezes não luta com a mesma força para conseguir arrematar virtudes, bons relacionamentos, aprender a desenvolver o perdão, aprender a desenvolver sentimentos, que às vezes a gente cai para um lado um pouquinho mais difícil de convivência, né? E é interessante o Wilson falando, eu estava me lembrando aqui de um personagem da nossa história, falando em orgulho e humildade, né? A necessidade da gente combater o orgulho, fazendo-se mais humilde, mais simples. Assim, eu me lembro de Jesus. Vamos pegar Jesus, né? É o personagem da nossa história mais biografado, mais falado, conseguiu aí dividir a nossa história antes e depois dele. Então é uma figura ímpar para o nosso planeta Terra. Jesus é um ser extremamente humilde,
porque tinha todo aquele cabedal, aquele potencial todo, e às vezes ele se apagava ali. Ele falava assim, olha, eu não posso falar tudo, porque vocês não estão preparados para receber. Ele, assim, quebrava todos os preconceitos da sociedade ali naquela época, né? De falar com pessoas de má vida, né? Um cara que rouba, uma pessoa que vende o corpo, e assim por diante, pessoas doentes, leprosas. E um cara orgulhoso, ele não faria isso, jamais. Então a gente pega, porque para nós espíritas, Jesus é o modelo a ser seguido. Não que a gente vai ser o Jesus, não. Mas assim, o comportamento que Jesus nos ensinou, ele cabe para a gente. Dá para fazer. Então, você não tem que ter preconceitos, né? Vai lá e fala com a pessoa, qual o problema? Né? Quando ele foi lá e falou com mulheres, na praça pública, não existia isso. Quando ele foi atender os necessitados. Então, se ele é o maior de todos, era humilde, o que nós, eu, sou o menor de todos, você é arrogante, você é um cara orgulhoso? Tem coisa errada aí. O erro está assim, como nós somos inferiores, nós queremos ser superiores. E como a gente acha que ser superior é mandar, é comandar, é liderar, através do orgulho, da nossa arrogância, nós agimos assim. E nós acreditamos que o humilde é bobo. Às vezes fala assim, mas sim, Chico Xavier, assim, filho dando risada lá, parece que é bobo. Na realidade, aquele ser, ele não tem nada de bobo não, muito pelo contrário. Mas é o jeito já dele. As coisas não abalam mais ele, porque ele já passou por tudo isso que a gente ainda vai enfrentar. Então, como ele é um ser superior, ele compreende as mazelas, os vícios de todos nós. Então, eu me recordei aí de Jesus e do Chico Xavier, e posso aqui, falando em Espiritismo, me recordar também do Allan Kardec, que também era uma pessoa muito humilde, porque somente uma pessoa muito humilde deixaria de colocar o seu nome no livro para colocar um pseudônimo ali, sendo ele uma pessoa notável em Paris. Uma pessoa notável. Era uma pessoa que a sociedade da Escola de Ciências, de Letras de Paris, era um cara notável. Ninguém fazia parte de uma sociedade científica se não fosse um dos melhores ali. Ninguém faria parte. E naquela época, quem fizesse parte de uma sociedade dessa é que era muito bom. Não é que nem nos dias de hoje, que tem uma certa politicagem por trás, que o cara é de uma academia de letras, porque ele é um político, escreveu alguma coisa lá, foi uma pessoa notável, entre aspas. Naquela época a pessoa tinha que ter muito valor, mas muito valor. E ele se apresentava de uma forma humilde. Por quê? Como humilde? Porque ele não se intitulava nada. Apesar de já ter escrito 20 obras antes de se tornar espírita, ele fazia aulas gratuitas para as pessoas que não podiam pagar, para as crianças. E ser criança naquela época, ou você era rico e pobre, ou você era conde, filho de conde, de barão, de imperador, de pessoas, de príncipes, porque era a alta sociedade que podia pagar, ou então você era da ralé, e onde ele atendia aquelas pessoas, crianças mais necessitadas. Então, somente uma pessoa de postura muito humilde, ela ia entender a necessidade de ele se apagar, o professor Hippolyte Denis Rivaio, e ascender o homem iluminado Allan Kardec, que iria enfrentar as maiores dificuldades por se chamar e se tornar espírita naquela época. Então, Wilson, eu dei uns exemplos aqui, eu me alonguei um pouco. Você gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão de vícios? Eu acho virtudes, que a gente tem que combater os nossos vícios e com virtudes, né? É muito mais difícil que os vícios físicos, que a gente falou aí de cigarro, bebida, drogas, realmente são os vícios morais que a gente traz enraizado em nós, né? Às vezes nós temos dificuldade de controlar
a língua, né? A língua que é tão ferina que da mesma forma que a gente pode construir tantas coisas boas, também a gente pode derrubar uma pessoa, derrubar coisas grandes. Como você falou, o orgulho, o egoísmo. A gente tem o hábito, o espírito católico, protestante, quem seja, de fazer orações quando acorda, quando vai dormir. Mas por que a gente geralmente faz oração? Nós fazemos oração pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos filhos, pelas pessoas mais próximas, porque ainda a gente está com esse pensamento do nosso núcleo familiar pequeno, no nosso egoísmo, né, no nosso grupo fechado. E eu acho que até como um bom exemplo que a gente pode trazer, do nosso presidente Getúlio Vargas. Há um tempo atrás eu li um livro psicografado que quem trouxe foi essa de Queiroz. Certo. E ele contando a história do Getúlio. E o Getúlio, ele foi um espírito que realmente se preparou muito no plano espiritual para exercer esse cargo de liderança no nosso país, numa época que precisava de uma liderança de mudanças. E ele teve um preparo muito grande para isso. No entanto, como todos nós, quando vem para a carne, a gente passa por um esquecimento grande, e aí o orgulho, a vaidade principalmente, ela se sobressai às vezes as nossas virtudes e a gente acaba se desviando um pouco do caminho. E ele nesse livro, ele relata que apesar das boas intenções que ele tinha, ele percebeu depois, quando ele chega no plano espiritual, né, que ele toma consciência depois do suicídio, que ele é socorrido, ele toma consciência de tudo aquilo que ele tinha que fazer e não conseguiu fazer, porque realmente permitiu que o orgulho crescesse mais do que a necessidade de ajudar. E aí ele vai buscar o porquê daquele orgulho, e ele vai buscar vidas passadas dele. E é mostrado para ele que ele já havia sido rei em outra oportunidade, e também como rei tinha feito a mesma coisa, tinha deixado que o orgulho, o vício pelo ouro, a vontade de mandar imperasse sobre realmente as virtudes que ele precisaria desenvolver. Então é um livro bem bacana. Eu falei o nome de Getúlio porque é uma figura conhecida, né? Foi um líder no nosso país, mas assim como ele, todos nós sabemos que trazemos dentro de nós alguma dificuldade e ninguém precisa falar para nós. Alguns têm dificuldade de lidar com o sexo, outros têm dificuldade de lidar com o vício da bebida, outros dificuldade de lidar com a maledicência. E a gente precisa fazer o possível para vencer isso. E como a gente conhece um bom espírita? É saber que a gente faz, é o esforço que a gente faz diariamente para tentar vencer esses vícios e nos tornar uma pessoa melhor. Como Santo Agostinho falava e fazia todos os dias, ao deitar, fazer uma reflexão diária: o que eu fiz de errado hoje? O que eu fiz de bom? Como eu tratei as pessoas que passaram o meu caminho? O que eu posso me corrigir amanhã? E através dessas reflexões diárias, a gente pouco a pouco conseguir vencer essas dificuldades que às vezes nós trazemos e faz mal para nós e para as pessoas que convivem conosco, né? Isso é importante. Então, Wilson, antes da gente, nós já estamos chegando no final, mas eu queria que, nós, hoje, excepcionalmente, nós estamos gravando, né? Mas como nós mandamos aquele recado, eu vou aqui falar aqui o Marco Aurélio lá do Guarujá, a Brits, a Leila, o comandante Claudino, a Valéria Saboia, o Marcos, o Sargento, o Jairo da Unisanta, o Milton do Frei Beto, o Jorge Nauslauski, o Ricardo, nosso paciente, a Suzy Eide, o Felipe, o dentista, a Karina do Esculpiro, o Weber, o Júnior da Saluca, do Saluca. Um dia que você quiser almoçar, vá no Saluca, lá no Canal 5, nosso amigo, a Cida da Praia Grande, o Renato do Farol, a Gildete, o Arthur da Parâmetro, a Parâmetro, uma parceira nossa aí também, o Maurício Lavor, o Gustavo, a Ana Letícia, João, o Leonor, a Lúcia Teixeira, agradecer a audiência da Lúcia Teixeira, da Unisanta, que é uma parceira nossa, que também ajuda a gente bastante, a Ieda, o Beni Coquito, nosso amigo aqui que trabalha com a gente, o Gledson da Praia Grande, olha, pessoal, o Marcos Rivô. Então, assim, o Amires, né, o doutor Amires, Lencione. A gente fica muito agradecido aí de vocês, e mesmo não estando ao vivo, aí a gente está em todas essas pessoas nos acompanhando, eu li algumas aqui. E nós já estamos no final, Lindimar? Lindimar? 5 minutos. Então, pessoal, hoje
o Dr. Nilson, o Wilson abordaram esse assunto. O Wilson falou da questão dos animais. Amanhã o Wilson vai estar lá no Luiz Monteiro, às 9 horas da manhã, Silva Jardim, número 1. Quem tiver o seu pet, seu animalzinho, leva lá, vai tomar um passe, vai conversar, tomar uma água, comida. Amanhã, excepcionalmente, por causa do almoço nosso de massas, vai acontecer às 8 horas da manhã, e todo último domingo é estudo. Nós estamos estudando o livro da doutora Irvênia, A Questão Espiritual dos Animais. Então, todo último domingo é estudo às 9 horas também. Mas amanhã, excepcionalmente, devido ao nosso almoço de massas, será às 8 horas. Inclusive, eu tenho como colocar o almoço de massas aí? Será, Lindimar? Amanhã, domingo, 12h30, lá no Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, nós vamos ter o almoço beneficente do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Não percam. É com o auxílio de vocês que vão lá, é massa o almoço. Olha, vale a pena você experimentar, participar, é uma grande festa. Uma das pessoas que nos ajudam nesse almoço de massas é a Cantina Liliana, do qual nós agradecemos de antemão também, um outro parceiro nosso, pela ajuda que nos dá, no nome do Hélio, da Maristela. Então eu convido a todos vocês, clientes lá da Cantina Liliana, os amigos aí, a participarem desse evento, porque participando desse evento é uma confraternização imensa, e também toda a renda ela vai ser revertida lá para as obras sociais do Centro Espírita de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros. Então, pessoal, amanhã, 12h30, eu espero vocês lá, estaremos lá, né, Wilson? E eu acho que o Wilson aí pode fazer as considerações finais para a gente encerrar mais esse programa. Desculpe, Wilson. O Wilson estará conosco, o Dr. Nilson, Wilson, tantas outras pessoas convidadas estarão aqui conosco. A gente tem uma equipe aqui, a equipe nossa está crescendo, a Cris está aqui, lá do Ponto Pompeia, e está aqui conosco e também vai participar. Então, não deixe de assistir, não perca o nosso programa. Wilson, as suas considerações finais. Só para fechar sobre o tema, quando perguntado no Livro dos Espíritos se é difícil a gente melhorar, né? E a resposta é bem simples: com um ínfimo de esforço nós conseguiríamos se transformar. Então, se a gente realmente colocar em nossa mente a vontade, a necessidade de transformação, de se melhorar, de não passar uma encarnação em branco, de realmente aproveitar esse tempo que nós temos aqui encarnados para nos melhorarmos, com um pouquinho de esforço a gente vai conseguir fazer isso. E lembrando que a gente é exemplo sempre para nossos filhos, para os nossos familiares. Às vezes a gente não percebe, mas as pessoas que estão à nossa volta, às vezes, olham para nós e nos usam como modelo e guia também, e a gente nem percebe disso. Então a importância da nossa postura, agirmos corretamente, não só quando estão olhando a gente, mas quando ninguém está olhando, quando a gente está sozinho com a nossa consciência, da gente realmente promover a nossa melhora, promover a nossa vencer os nossos vícios. Eu acho que essa é a consideração final para a nossa reflexão do dia de hoje. E agradecendo a todos, ao Caetano, ao Dr. Zé Nilson, a toda a equipe. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Legal. Então, pessoal, como foi falado, o mínimo esforço, né? Então, vamos aí, vamos na luta de combater essas mazelas que nós todos temos. Eu vejo por mim mesmo a dificuldade que eu tenho no dia a dia. Às vezes fica repetindo erros, anos a fio. Então é importante mesmo eu fico muito agradecido por esse assunto, porque me auxilia muito aí no combate, né? E o Allan Kardec falou que o verdadeiro cristão espírita é aquele que se esforça dia a dia para combater as más tendências. Olha que interessante, más tendências. Como o Dr. Nilson falou no primeiro bloco, nós temos tendências. Então nós precisamos prevalecer a nossa natureza espiritual sobre a nossa natureza animal, com boas tendências, com bons hábitos, sendo pessoas educadas, né? E é dessa forma que nós vamos conseguindo aí conquistar a nossa paz de consciência. Então, nós agradecemos a todos vocês e esperamos vocês amanhã lá no Clube de Regatas Vasco da Gama, 12h30. Vale a pena almoçar com a gente amanhã. Faremos uma live lá, vai ser muito legal. Tem toda uma animação, um entretenimento do Beni Coquito.
termos sorteios, eu acho que vai ter música italiana lá, eu não sei se confirmaram lá, mas vai ter música, mas eu não sei se vai ter ao vivo, mas vale a pena conferir, a massa é de primeira, é um almoço muito gostoso, delicioso, então participem e vocês estarão colaborando com o Luiz Monteiro de Barros. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.